bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai estudar, mas você vai estudar com a gente aqui, é ou não é? Professor Kleber Caverna, vamos trabalhar com geografia, alguns conceitos básicos de população. É, garoto, é nóis. Vamos lá. Ó, primeiro conceito que eu vou trabalhar com vocês é o conceito de... Opa, peguei as coisas erradas. Vamos lá. População, isso. Absoluta. Absoluta. Ah, professor Kleber, o que é a população absoluta? Cara, a população absoluta é bem simples. É o número de habitantes de um determinado lugar, de um determinado local. Só isso. Nossa, professor, é só isso? Sim, irmão. Olha aqui, ó. Por exemplo, Brasil. Essa é a população do Brasil. Brasil. O dia que eu peguei e fiz esse material era o dia 28. Ó. Então, no dia 28, às 20 horas e alguma coisinha, a população do Brasil era de 207 milhões 534.512 habitantes. Veja, uma coisa interessante. A população do Brasil cresce a cada 20 segundos. Então, isso aqui é uma coisa dinâmica. Mas assim, no geral, 207 milhões. Isso é a população do Brasil. Por exemplo, digamos que você esteja numa sala de aula e tenha 112 pessoas. Se alguém perguntar qual a população absoluta dessa sala? 112 pessoas. Então, tranquilo. População absoluta. Normalmente, com o termo população absoluta, aparece outro termo, que é o termo populoso. Um lugar pode ser muito ou pouco populoso, dependendo da quantidade de pessoas que tenham lá, em referência a algum tipo de comparação. Por exemplo, o Brasil é bastante populoso, o Japão é bastante populoso, né? Os Estados Unidos são muito populoso porque tem mais de 330 milhões de habitantes, o Brasil 207 milhões de habitantes. Então, assim, quando você tem uma população muito grande, você fala populoso, ok? Então, cuidado com o termo populoso. Um lugar pode ser muito ou pouco populoso. Esse é o primeiro conceito. Bom, legal. Então nós vimos aqui um dos conceitos de população, né? A população absoluta. E como é que está a população absoluta do planeta? Aqui eu coloquei um gráfico para mostrar, por exemplo, a evolução do crescimento da população mundial. Compara comigo. Em 1800 nós chegamos ao nosso primeiro bilhão. Em 1930, o segundo bilhão. Imagine. Você tem aqui 130 anos, né? Um século, mais 30 anos para chegar ao segundo bi. O terceiro bi já foi mais rápido. Você vai ter aqui um período de 30 anos só. O quarto bilhão da Terra foi alcançado em 1980, na década de 80, iniciozinho dela. O quinto bilhão em 1990, você veja, agora mais ou menos a cada 10 anos, você tem aumentando 1 bilhão na população da Terra. É uma coisa muito veloz. Aí a gente chega a 6 bilhões por volta de 2000 e agora nós estamos a mais de 7, vamos colocar aqui, chegamos a mais de 7,2 bilhões de habitantes em 2010. Então, o mundo, quando a gente olha o nosso planeta, o crescimento da população é muito acelerado. E isso se dá principalmente depois, você pode pegar aqui depois da Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, atende a aumentar a população. É claro que os países mais ricos, eles crescem mais devagar e os países mais pobres, eles têm uma população que vai aumentando numa velocidade mais acentuada, ok? Então, olhando nessa situação, a gente chama atenção para esse crescimento. Lembrando que existe um momento que você vai ter nos países mais ricos um crescimento menor e nos países mais rápidos, mais jovens, os países mais, vamos dizer assim, menos desenvolvidos, eu não gosto desse termo, mas os países periféricos, melhor assim, eles vão crescer mais devagar do que os países, aliás, muito mais rápido do que os países centrais. Você tem aí o que, por exemplo, a Europa conseguiu diminuir a população no final do século XIX, início do século XX, nós só vamos ter isso acontecendo, por exemplo, no próprio Brasil, já no final da década de 80, por aí, que eu achava era transição demográfica. Esses também são alguns conceitos importantes. Continuando, eu trouxe aqui mais um conceito dentro da ótica comparativamente. Olha só, a população absoluta da China, por exemplo, você tem aqui, ó, 1,3 bilhão de habitantes. Olha a Índia, isso aqui são os maiores, né?
até 2014, não mudou essa ordem. A Índia com 1,2, quase 1,3, Estados Unidos com 320 e tantos milhões de habitantes, a Indonésia com 252 e o Brasil, né? Eu mostrei na imagem anterior que o Brasil está com 207, mas aquilo ali é o quê? É 2017. Em 2014, ele estava em torno de 201 milhões. Leve em consideração uma coisa, toda vez que você vai fazer uma prova, presta atenção nos dados, no gráfico e nas datas, porque às vezes vem um número que você não está acostumado, mas é porque está colocando uma data anterior, ou então na frente daquilo que você já viu, ok? Bom, mais um conceito importante é o de população relativa. População relativa tem outro nome, também pode ser chamada de densidade demográfica. Isso aqui é simples. O que é a população relativa e o que é a população densidade demográfica? Ó, população, olhando assim, população relativa é igual a população absoluta sobre o quê? Sobre a área. É só isso. Você tem a população relativa, né? E essa população relativa você tem sobre a área. Então você pega, por exemplo, a população do Brasil, 207 milhões de habitantes, e divide pela área, 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Você vai ter mais ou menos 22 para 23 habitantes por quilômetro quadrado, que é o que nós temos aqui, ó, nesse gráfico, mostrando para vocês. Pegando, por exemplo, aqui Mônaco, 16.410 habitantes por quilômetro quadrado. Quer dizer, aí aparece um outro conceito, que é o conceito, e aí eu chamo a atenção, que é o conceito para povoado. Um local pode ser bastante povoado ou pouco povoado. Ok? Então, cuidado com o conceito de populoso, é para população absoluta, e povoado para população relativa ou densidade demográfica. Ok? Então, com isso, a gente encerra a nossa conversa e até a próxima, nosso próximo encontro. Fui!